Olá, eu sou o professor Raul Salles e esta é a Hora do Bizu. E na Hora do Bizu de hoje, aqui na Parallax 3D School, nós veremos como criar uma simulação de bandeira, criando um efeito de tecido no objeto poligonal e aplicando nesse tecido um efeito de vento. E antes de começarmos, gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no nosso canal. Não esqueçam de mandar dúvidas e perguntas na parte de comentários, inclusive orientando a gente no sentido de definir novos materiais de produção. E não esqueçam também de ativar o sininho para receber notificações de novos materiais. Então vamos lá. Primeira coisa, percebam que nós temos aqui essa modelagem de bandeira, né? Tem aqui o macho, tem a bandeira, e eu estou com esse arquivo salvo como um arquivo na pasta de modelagem. Então já modelei o material, ele está devidamente mapeado para receber uma textura de uma imagem qualquer de um logo, de um país, de um estado, qualquer que seja. E agora nós vamos salvar esse arquivo em uma pasta separada. Por que eu vou separar esse arquivo? Porque quando eu fizer a simulação, eu vou querer depois gerar um cache de animação para aplicar essa animação, essa deformação, em um objeto que já possui as informações de textura. Então, vou lá em File, Save As. Então, vou salvar aqui na minha pasta do projeto de simulação. Então, vou colocar aqui na pasta 02 VFX, por exemplo. E aqui eu vou chamar aqui de arquivo 01, só que não mais de modelagem, vou chamar aqui de VFX. Ou poderia ser simulação, ou o que você achar mais legal. Feito isso, agora bem rápido, eu vou selecionar aqui a nossa bandeira, vou alterar aqui a lista de opções de ferramentas para FX. Temos a opção de Model, Rig, Animation, FX. Vou no menu N-Cloth e vou marcar a opção de Create N-Cloth. No momento que eu faço isso, ele cria automaticamente nodes de simulação, o Nucleus e o N-Cloth. Eu vou agrupar esses dois nodes aqui para ficar organizado, Ctrl G, vou chamar isso aqui de VFX Group. E percebam que eu consigo testar a simulação apenas apertando play. E o objeto começa a descer porque ele está sofrendo a influência da gravidade. Nós não estamos percebendo nenhuma deformação, por quê? Porque o objeto está descendo de maneira uniforme. O que eu vou fazer agora é definir a área deste objeto, dessa bandeira, que ficará fixa. Então, para isso, botão direito, Vertex. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção de laço e vou selecionar as informações aqui, ó, do lado. Nós também podemos utilizar aqui uma seleção mais uniforme. Vou pegar aqui assim, ó, até faltando um pedacinho. E agora eu vou complementar essa seleção com 2 cliques. Perfeito. Assim eu tenho uma seleção bem aplicada. Feito isso, nós vamos aplicar agora uma função de constraint. Então, desse objeto selecionado para o nosso mastro. É importante, eu poderia também fazer a simulação apenas nas bordas do objeto. Então, posso selecionar apenas a pontinha aqui, ó, que segura, e prender a esses ganchos da ponta da bandeira. Mas, para ficar mais rápido, a deformação ficar interessante de maneira mais rápida, eu vou selecionar o mastro inteiro. Agora eu venho aqui em Constraints e vou marcar a opção de Transform Constraint. Só isso. Agora, eu vou apertar Play. E está lá a nossa simulação. Perceba que a bandeira agora está descendo, sofrendo a influência da gravidade, mantendo a sua extremidade esquerda fixa, gerando uma simulação bem interessante. Bom, feito isso, agora eu vou aplicar um efeito de vento na bandeira. Para isso, eu vou selecionar aqui o nosso node de Nucleus, vou no nosso Attribute Editor, e percebam que eu tenho no Attribute Editor aqui algumas configurações de gravidade e vento, exatamente o que eu preciso. Perceba que a gravidade está setada em 9.8, que é a velocidade da gravidade padrão, que a direção da gravidade
em Y está -1, ou seja, apontando para baixo. Aqui é x, y e z. Aqui é a densidade do ar e aqui é a velocidade do vento, que perceba está zerada. Aqui nós temos a direção do vento em x, y e z. Estou com o valor de 1 em x, ou seja, o vento vai se deslocar da esquerda para a direita. Então vou colocar aqui um valor de velocidade nesse vento. Vou começar com um valor pequeno primeiro, de repente um valor de 10. Vou dar um play. Vocês percebam que a bandeira vai começar a descer com um pouco mais de resistência, porque o vento está atuando sobre a bandeira. Mas é um vento fraco. Um valor de 10 é um valor bem pequeno de incidência do vento. Para ficar mais fácil o nosso preview, eu já vou aumentar aqui o valor para um valor de 50, que já é um valor bem interessante. E play. Perceba agora que lá vem o vento passando pela bandeira, gerando a simulação e deformação, criando um efeito extremamente interessante. Então percebam como é bem simples gerar essa simulação, utilizando basicamente a configuração de aplicação do Eric Clough, que já gera automaticamente um efeito de tecido. E esse efeito ele pode ser alterado nas configurações. Lembrando que quando eu apliquei o efeito de Eric Clough, eu tenho presets. Então eu posso alterar para outros, fazer uma esfera, por exemplo, e colocar aqui o efeito de lava. Então eu tenho diversas configurações presetadas de material, como o próprio tecido, o t-shirt aqui, e aí visualizar esse efeito. Mas isso fica para próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou mostrar como exportar o cache dessa simulação e fazer a aplicação desse cache no nosso objeto final. É isso aí, muito obrigado pela audiência, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever, e até o próximo vídeo.